Oi, gente. Já estamos separados fisicamente por conta da pandemia há bastante tempo, mas agora estamos retomando as nossas atividades de forma remota. Portanto, para garantir um ambiente respeitoso, saudável e seguro para todo mundo, é necessário observar aí algumas orientações sobre como estudar, aprender e também se portar em um ambiente de ensino virtual. Pensando nisso, nós separamos algumas dicas para vocês. Vamos lá? Antes de tudo, lembre-se de que sala de aula virtual é uma extensão da sala de aula presencial e, portanto, o Regulamento da Organização Didática, o ROD, ainda é o documento que rege a sua dinâmica, ou seja, você e seus colegas continuam tendo direitos e deveres a exercer. Ei, olha que legal, as aulas serão gravadas. Daí, se você tiver alguma dúvida quando estiver estudando, poderá voltar e rever a aula. E se não puder assistir ao vivo, poderá assisti-la a qualquer horário e quantas vezes quiser, não é bacana? Para assistir às aulas ao vivo, vista-se adequadamente e escolha, na sua casa, um local mais apropriado para que você possa ter o máximo de atenção na aula. E se você tiver aquele cantinho para chamar de seu, corre para lá. Com certeza você conseguirá melhorar a sua concentração na atividade. Por isso, deixe também seu celular no silencioso. Ao acionar o aparelho, desative o microfone. Isso evitará que, em um momento de distração, você compartilhe uma fala ou um ruído que não queria que todo mundo escutasse. Evite também interromper a fala dos demais participantes. Se quiser comentar algo ou esclarecer alguma dúvida, avise o professor pelo chat, aquele espaço para o bate-papo escrito. Assim, a aula fica organizada e sem perturbações. O que vale para o áudio, vale para o vídeo também. Para não expor a privacidade do celular, sua imagem não precisará aparecer. Só ative a sua câmera se o professor pedir e se você concordar com a sua exposição. Mas, nesse momento, cuidado, hein? Olhe para trás e verifique se não tem nada que não deseje mostrar. Para evitar acidentes de exposição, sugerimos que você mantenha a câmera desligada. Falhas técnicas poderão acontecer, seja com o professor, com colegas ou com você mesmo. Tenha paciência, procure manter a calma e contornar o problema com discrição e gentileza. Você não deve copiar, distribuir, modificar, reproduzir, republicar, transmitir ou comercializar qualquer informação, texto ou documentos contidos nas aulas em qualquer meio eletrônico, nem criar qualquer trabalho utilizando imagens, textos ou documentos dessas aulas sem ter por escrito o prévio consentimento dos envolvidos na exposição. Lembre-se de que não é correto compartilhar o que não é seu, e essa atitude, inclusive, é considerada crime. E aí, pessoal, entenderam tudo direitinho? Se ficou alguma dúvida, basta voltar o vídeo e assistir de novo com calma. Se você continuar na nossa sala de aula virtual, é porque concorda e vai seguir todas essas orientações que a gente acabou de passar para você. E a IFCE, apesar desse distanciamento social todo, segue realizando muitas ações. Para conferir todas as notícias do nosso instituto, basta acessar o nosso portal ifce.edu.br e também as nossas redes sociais. Esses são os canais oficiais para você ficar por dentro das novidades do IFCE e também matar as saudades do nosso instituto. A sua aula já vai começar. Obrigado pela atenção e bons estudos! Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estejam vendo essa aula. Aqui quem fala é o professor Juari Santiago, tá? E a gente vai começar a nossa aula, o nosso curso de fato, né? O nosso Linux para programadores. Bem, pessoal, de cara eu quero falar em relação ao Linux, né? Que muitos programadores têm dificuldade de sair da interface gráfica do Windows para o terminal no Linux, né? E eu também, como já fui programador, eu tinha uma grande dificuldade. Fazia vários cursos, queria pegar curso online, queria fazer algum tipo de certificação, pegava apostila e tudo, e apanhei muito para aprender a mexer no Linux, né? Porque não é algo totalmente natural, se é que vocês me entendem, né? A gente está muito acostumado com o Windows, né? E o Windows já está no nosso sangue ali, porque a gente, desde criança, já começa
a lidar com ele e tudo, e acaba não tendo tanto tempo e tanta dedicação para o Linux, certo? Mas a priori, eu quero dizer para vocês que é um sistema operacional incrível, que vocês vão gostar bastante quando terminar esse curso. Vocês vão se sentir muito mais confiantes e empoderados para poder mexer com esse sistema, né? E como experiência minha, eu não gostava muito do Linux porque havia uma série de fatores e uma série de coisas técnicas. Como eu não me dediquei para entender tudo direitinho, saber por que estava dando errado, onde é que estava mexendo, isso acabava criando uma grande barreira, né, de não conseguir dizer, não deu certo a instalação do pacote, foi por causa disso, foi por causa daquilo, né? E eu tinha um medo, a medonha de terminar, eu achava absurdo ter que digitar aquelas coisas. Mas vocês vão ver que não é nada demais, e quando vocês aprenderem, entenderem o ideal do que é o curso, né, que é um curso mais prático, mais focado nesses problemas que vão acontecer, vocês vão se sentir muito mais confiantes, tá? Mas na aula de hoje, eu vou falar só de coisas mais gerais do Linux, para que a gente já consiga, na nossa próxima aula, mexer no Linux sabendo como é que essas estruturas funcionam, tá? Ao invés da gente logo começar colocando a mão no código, né, ou então digitando lá no terminal, a gente vai ver essa coisa geral, o que é o Linux, tá bom? Então vamos lá. Bem, o que é que a gente vai aprender hoje? Nós vamos aprender o que é e para que serve o sistema operacional, né? Outra, o que é o Linux e como que ele foi desenvolvido. E por último, a gente vai ver a estrutura de diretório do Linux, que com certeza é algo que todo mundo, quando vê pela primeira vez o Linux, diz assim, meu irmão, o que é isso, né, pessoal? É difícil entender o que é o Linux de cara. Cadê o disco C, né? Cadê a pasta dos meus arquivos, né? Cadê meu computador? Né? A gente fica nessa situação, tá? Então vamos lá. Inicialmente, pessoal, todo curso que eu vi de Linux, toda vez que a galera vai falar de Linux, sempre coloca esse slide, hardware e software, né? Não fiz diferente, coloquei aqui, mas só que de uma forma mais reduzida, tá? Esse curso é Linux para programadores, né? Então, entende-se que você já tem alguma familiaridade com o computador, já começaram alguma coisa de fundamento de programação, sabe como é que funciona. E, antes de tudo isso, a gente precisa entender que existe a diferença entre hardware e software, né? E tem sempre aquela piadinha besta, né? Que toda vida o pessoal conta. Hardware que você chuta, software que você xinga, né? Já perdi a graça faz tempo, mas a gente tem que pelo menos citar para vocês não ficarem de fora aí de como que a galera interage nesse tema, tá? Então, basicamente, hardware é a parte física. É aquele que é tangível, aquele que a gente pode tocar. São os processadores, as memórias, né? Que a gente tem no nosso computador, teclado, mouse e outras coisas. E uma coisa clara em relação a isso é que existem muitos fabricantes de hardware. Por exemplo, só de processador, eu tenho a AMD, tem a Intel, tem a... Como é o nome daquela outra dispositivo móvel que eu esqueci? Redragon não, Redragon é teclado. Esqueci o nome da outra lá. Certo? Que existem vários fabricantes de processadores, de memória, de teclado, de mouse. Vocês sabem muito bem disso. E para trabalhar com esse hardware, a gente precisa de um programa que entenda esse hardware, né? E esse programa é o software, né? O software que a gente chama, que é o quê? A parte lógica, a sequência de comandos. Por exemplo, eu quero na hora que eu colocar o meu teclado na porta USB, aparece alguma mensagem na tela. Eu quero que o meu hardware identifique que aquele teclado está funcionando direito, que está acendendo luz, está piscando, está fazendo tudo, né? Então, isso tem muito a ver com software também. O que eu vou fazer com um dispositivo espetado, né? Tá? Então, basicamente, o software, pessoal, é a parte lógica. São os programas, os jogos, que eu acredito que vocês já saibam isso. Estou só repetindo para não passar batido, tá? Então, a gente tem os aplicativos, as planilhas, né? E, basicamente, os sistemas operacionais, né? Tudo isso aqui é software, certo? E o que a gente vai focar hoje aqui é sobre sistemas operacionais, ou seja, dentro do ramo de software, a gente vai pegar um software específico, que é um sistema operacional. Um aplicativo é um software, um sistema operacional também é, tá? Mas só que o aplicativo depende do sistema operacional. E, claramente, tudo que tem muito dinheiro envolvido, né, tem muito concorrente. E o software também tem vários concorrentes. Existem vários softwares, tanto para aplicativo, como para desktop, né? E assim vai. Então, quando você para pensar, pessoal, eu gostaria, por exemplo, vou criar um jogo, certo? Um jogo de plataforma. E eu quero que esse jogo, ele rode, por exemplo, em vários celulares. Quero que ele rode no Android, quero que ele rode no iOS. E no Android, eu não quero me importar qual é a marca, se é Xiaomi,
se é Samsung, não me importa, se é Oppo, não importa, eu quero que o meu jogo rode em cima dele. Então, para pensar o seguinte, a gente como desenvolvedor de software, a gente como pessoal da TI, a gente precisa garantir que aquele aplicativo que a gente desenvolve funcione em todos os equipamentos que a gente puder colocar para funcionar, não é assim? Pessoal, quando começou essa questão de computação, lá com o Steve Jobs, naquela época lá, 75, se eu não me engano, né? Era muito difícil você lidar com hardware. Você tinha que entender, existia um manual que era o datasheet, né, que chamava, que você via tudo, todas as partes específicas daquele processador, daquele hardware, ou seja, então se tu fosse fazer para um computador A, tu tinha que reescrever o teu programa para o computador B. E exatamente isso aí era muito custoso, demorava muito, precisava de muita gente especializada, e aí o pessoal sentou e disse assim, rapaz, precisamos de uma coisa unificada. Eu preciso de um sistema onde eu vou escrever meu programa para aquele sistema e o sistema se vira. Se é um Mac, se é um Windows, se é o que for, certo? Desculpe, o Mac Windows não. Se for um celular da Oppo, um da Samsung, e assim vai. E existem plataformas também para vários sistemas operacionais, né? Que já é outra seara que a gente entra. Mas, basicamente, o que é que são sistemas operacionais? De cara é isso. Eu quero desenvolver um sistema que funcione, por exemplo, em vários computadores, da AMD, da Intel, e na hora que eu fizer o meu programazinho e meu jogo, eu quero que aquele meu jogo rode tanto naquele computador da Intel quanto da AMD. Ou seja, contanto que o sistema operacional seja o mesmo, né? Windows, por exemplo, ele vai funcionar, tá? Então, o que é que de fato o sistema operacional faz? Eles são programas responsáveis pelo gerenciamento de informações e de componentes de hardware e de software. Tudo que você espeta no seu computador, todos os dados que estão passando ali, ele está ciente de tudo, certo? É ele quem faz ler o teu disco, é ele quem faz o teu teclado se comunicar, na hora que tu aperta uma letra aparece lá na tela, tudo ele, tá? Ele serve como um intermediário entre o usuário e qualquer outro programa e os recursos de hardware, ou seja, nenhum programa ou usuário conversa diretamente com os componentes físicos do computador. Ou seja, se eu faço o meu jogo e eu aperto no mouse lá para ele dar o tiro, aquele comando de fazer o meu jogo dar um tiro lá, o meu personagem dar um tiro, ele não sai diretamente, por exemplo, do meu mouse e vai diretamente lá para o núcleo do sistema, não. Ele passa por uma série de softwares, né? Uma estrutura que faz, no final, mandar um comando para o hardware e dizer assim, ó, você vai ter que desenhar na tela o cara atirando a bala lá, certo? Então, basicamente, um sistema operacional, pessoal, tem várias categorias, lógico, mas os mais gerais são essas aqui, né? Que um sistema operacional pode ser monousuário ou multiusuário, ou monotarefa ou multitarefa. O que é isso? Monousuário, o nome já está dizendo, é um sistema que só permite um usuário. Eu tenho um sistema, eu instalo aquele sistema operacional e só um usuário pode usar ele, tá? E o multiusuário é aquele onde eu tenho vários usuários que podem estar utilizando o sistema ao mesmo tempo, tá? Além disso, eu tenho sistemas operacionais que fazem uma tarefa ou que fazem multitarefa. Por exemplo, enquanto a gente está aqui, estou fazendo um vídeo para vocês, eu posso estar escutando música, eu posso estar baixando um filme, ou seja, o meu sistema operacional ele é multitarefa, porque eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, logo de cara, eu digo para vocês que o Linux, que é o sistema que a gente vai olhar, ele é multiusuário, tá? Permite vários usuários ao mesmo tempo, e é multitarefa. Eu posso ter várias tarefas sendo executadas ao mesmo tempo, tá? Então, como eu falei para vocês, essa necessidade de ter um sistema para poder unificar esse hardware, em vez de eu ter que fazer um programa para cada computador que lança, eu faço um programa para aquele sistema. E o sistema é esse que se vire, de conversar com o pessoal que fabricou o processador, o pessoal que fez a memória. O sistema vai garantir que, para a gente, desenvolvedor, você pode rodar o seu programa nesse computador e em qualquer outro. Se tiver o Windows instalado, você consegue rodar de boa em qualquer um, certo? Então, basicamente, pessoal, algumas décadas atrás, quando começou essa corrida, né, para desenvolver esses sistemas operacionais, existe basicamente quem? O DOS, né, que veio se tornar a família do Windows, com interface gráfica, e o Unix, certo? Que era um sistema muito parrudo, que era caríssimo para ser utilizado, e é um dos primeiros sistemas a serem criados, é o Unix, tá? Sendo que isso aqui, pessoal, é tudo pago, né? Então, imagina um desenvolvedor que precisa utilizar um sistema operacional desse, que quer, por exemplo, desenvolver uma empresa que quer desenvolver um hardware e quer dar suporte para um software específico, um sistema operacional específico, ela tem que pagar. E é exatamente com essa necessidade de ter
um sistema operacional que fosse livre, livre no sentido que você pode usar, pode baixar, pode alterar, consegue acessar o código dele, e não precisa pagar nada por isso, começou a surgir um movimento que era o GNU, né? É o GNU Linux. O que é isso? Um rapaz chamado Stallman teve a ideia de criar o software livre, né? E junto com ele precisava ele queria criar um conjunto de programas, por exemplo, eu vou criar um programa para substituir o Word, eu vou criar um programa para substituir, sei lá, o Media Player famoso lá, o Windows Media Player, o antigão é o novo, certo? E aí o que acontece? Ele teve ideia. Seria muito bacana se a comunidade se unisse para todo mundo começar a fazer esses programas que são muito utilizados, né? Mas só que esses programas não deveriam ser utilizados no Unix nem no Windows, né? Deveria ser outro sistema, um sistema de software livre. E aí, pessoal, eles precisavam de um cara que estivesse desenvolvendo um kernel. O que é um kernel? Kernel é um software que vai fazer exatamente essa interface, vai conversar com hardware e vai disponibilizar serviços para camadas superiores. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, surgiu a iniciativa GNU Linux. Muitos dizem que é só Linux, existe uma controvérsia, tá? Mas GNU é a iniciativa para você criar o software livre. Mas só que essa iniciativa precisava de um kernel, de um núcleo do sistema. E esse núcleo quem fez foi o Linus Torvalds. Ou seja, o projeto GNU, com o desenvolvimento do kernel pelo Linus Torvalds, surgiu o GNU Linux. E muita gente chama só de Linux, né? Mas como eu estou dizendo, existe uma controvérsia, se é só Linux ou GNU Linux. Porque Linux é só o kernel. Mas aí Linux é tão utilizado, que o pessoal fala de Linux como um sistema operacional completo, né? Onde ele tem tudo, todos os softwares, tá? Então, basicamente, pessoal, o GNU Linux, né, tem essa arquitetura, tá? Que é o quê? Eu tenho hardware aqui embaixo, que é o meu computador, e eu preciso de um sistema para gerenciar esse hardware, né? Meu sistema operacional, meu núcleo. O meu núcleo é esse shell aqui, ó. É esse programazão parrudo, gigantesco, que vai receber informações. É sempre assim, ó. Esse cara se comunica com quem está em cima e quem está embaixo. Entendeu? Sendo que a camada mais embaixo é o hardware, né? Então, o kernel é o responsável por mandar coisas para o hardware e devolver coisas que o usuário, por exemplo, está solicitando. Então, por exemplo, eu posso ter um usuário que está jogando um jogo, né? Aplicativo é um jogo. E esse jogo precisa fazer com que desenhe na tela o cara atirando. Então, ele vai se comunicar com o shell, que é um interpretador de comandos, que eu vou explicar o que é. O shell se comunica com o kernel. E o kernel vai se comunicar com a placa de vídeo, com o HD, com o processador. É ele que vai fazer esse meio de campo aqui, ele é o intermediário, tá? Então, de cara, o que é o kernel? O kernel é a principal parte de um sistema operacional. Estamos falando do núcleo, do centro nervoso, onde está localizada toda a programação criada, o código-fonte para controlar todo o funcionamento do hardware de um computador, certo? Lembra que quando eu falei que o Stallman queria fazer uma iniciativa onde tinha um sistema que todo mundo poderia fazer esses programas e não precisava pagar por esse programa, você poderia deixar livre, as pessoas se juntarem, contribuírem para melhorar esse programa, esse aplicativo, pois é. Mas só que olha que o aplicativo está aqui em cima. Ele precisa de um kernel para poder lidar com hardware. Então foi exatamente essa ideia de eu ter vários aplicativos, ter uma estrutura junto com o kernel que veio no Linux, tá? Já o shell, o que é o shell? O shell é um interpretador de comandos que atua como interface para o usuário se comunicar com o kernel. Na nossa próxima aula, a gente vai trabalhar muito com o shell, certo? O que é o shell? O kernel, pessoal, ele tem um programa de baixo nível, que a gente chama de C. É um programa que ele é altamente otimizado e que ele faz as operações no hardware. Mas só que para a gente se comunicar com o hardware, a gente precisa de um interpretador, que é o quê? É o shell, que é um programa que tem alguns comandos que diz assim, ó, sistema operacional, cria um arquivo para mim. Sistema operacional, cria um diretório e coloca tudo que está nessa pasta desse diretório. Sistema, eu estou precisando mandar essa imagem pela minha placa de rede, certo? Então, tudo isso é o shell que se comunica com o kernel. Então, ó, os meus aplicativos entendem, o shell diz assim, shell, cria um arquivo. E o shell sabe como dizer para o kernel para ele criar um arquivo, por exemplo. E o kernel vai lá no hardware e cria o arquivo lá no HD, tá? Certo? Então, o shell é um interpretador de comando. É como se fosse uma forma mais simples de lidar com o kernel, de mandar comandos para eles. Já o servidor X, o que é? É um programa que dá a possibilidade de criação e manipulação de interfaces gráficas que se comunicam através dele com o kernel. Pronto. Pessoal, eu posso, por exemplo, ter o meu computador que está rodando Linux, certo? Aqui na minha casa. E eu posso, lá no Instituto Federal, ter outro computador que, através da rede, se conecta com o meu computador que está em casa.
E através do servidor X, eu consigo, por exemplo, fazer com que eu mexa no computador que está lá no Instituto Federal, onde a interface é como se fosse o meu computador de casa. Então, é como se a parte, entre aspas, visual, a parte de comunicação visual do negócio, você pudesse tirar do seu computador e botar para outro. Você está entendendo? Eles dividiram essa parte. Ou seja, a parte gráfica não é amarrada dentro do kernel. Eu tenho coisas separadas para isso. Então, é como ele fala, o servidor X é um programa que dá a possibilidade de criação e manipulação de interfaces gráficas, que se comunica através dele com o kernel. Tá? Pronto. Outra coisa, interfaces gráficas. O servidor X permite se comunicar com o kernel através de interface, mas eu preciso criar a interface em si. Dizer, ó, isso aqui é um botão, isso aqui é uma caixa de texto. E esses programas que fazem isso, que criam o botão, criam os componentes, são as interfaces gráficas. Não, que são ambientes convidativos, com janela e ícone, que a gente utiliza, e também é conhecido como gerenciadores de janela. Por exemplo, tem o KDE e o GNOME, tá? Então, eu tenho um programa, tenho o meu computador, que precisa do kernel para se comunicar com as pessoas. Eu tenho um shell, que é a forma de mandar mensagem para o kernel fazer alguma coisa, com comandos mais simples. Tem um servidor X, que é para poder lidar com a questão da interface gráfica. E eu tenho interface gráfica em si, que é quando você cria os componentes para dizer. Outra coisa que muita gente critica em relação ao Linux, né? Porque acha feio, não acha intuitivo, na verdade. Mas exatamente por causa dessa liberdade que você tem de, por exemplo, criar sua interface gráfica que se comunica com o servidor X. Você pode criar a interface do jeito que você quiser. E aí você vai usar esse cara aqui para poder se comunicar com o computador, tá? E, por fim, tem um aplicativo, né? São os programas com tarefas específicas que podem variar do uso da internet até mesmo a criação de uma planilha de cálculos. Ou seja, quando a gente tem um computador, a gente tem para usar os aplicativos, né? Assim, eu tenho um celular porque eu preciso usar os aplicativos, Instagram, Facebook, né? No computador eu preciso usar o Word, assim vai. Então, toda essa camada de baixo aqui é o que dá suporte para a gente criar um aplicativo, né? E esse aplicativo que eu crio, se ele estiver rodando em cima do Linux, ele vai funcionar em vários computadores. Se esse aplicativo eu fiz ele em Windows, todos os hardwares que suportam Windows eu consigo rodar, tá? Basicamente é isso. Então, quando a gente fala de interface gráfica, pessoal, como eu falei para vocês, muita gente critica o fato de dizer que o Linux não é bonito, que a interface é diferente, não sei o quê. Mas é exatamente por isso. Porque pelo fato de ser aberto, de qualquer pessoa poder criar sua interface, interagir do jeito que for, existem várias empresas criando a sua interface, tá? Então, existe uma grande confusão no mundo, né, do Linux, da interface gráfica e da distribuição, certo? Vamos lá. Por exemplo, ó, eu tenho dois sistemas que são Linux, uso o kernel do Linux, o Ubuntu, isso aqui é o KDE, se eu não me engano. Eu tenho duas interfaces que são diferentes, mas que usam o mesmo sistema operacional, né, o Linux, certo? Então, como eu falei, uma das coisas que as pessoas confundem muito é o seguinte: ah, professor, eu sei que existem vários Linux, o Ubuntu, o SUSE, o Slack, o Fedora, e assim vai, o Debian, tem um monte. Qual a diferença de uma distribuição para um sistema operacional? Seguinte, é como se a distribuição englobasse o sistema operacional, certo? Todas essas distribuições que vocês estão vendo, elas são Linux. O que quer dizer isso? São softwares, né? São sistemas operacionais que usam como núcleo o kernel do Linux, né? Então, o Linux está presente em todas essas distribuições. E, afinal, o que é uma distribuição? Vamos supor que a gente quer criar a nossa distribuição do Instituto Federal. A gente vai dizer que vamos utilizar uma interface KDE, que todos os nossos ícones serão retangulares, que a gente vai utilizar uma paleta de cores vermelha, que nós queremos que esse sistema tenha instalado 2 programas de edição de texto e 2 programas de edição de vídeo. Pronto. A gente criou a nossa distribuição. Ou seja, se eu instalar a distribuição IFCE, nessa distribuição vai vir o quê? Essa parte gráfica, com esses 2 programas de texto e esses 2 programas de vídeo, tá? Então, basicamente é isso. Uma distribuição é um conjunto de softwares, de aplicativos, certo? Junto com o kernel do Linux e com a interface gráfica única deles, né? Você pode reaproveitar, mas basicamente é isso, tá? Então, qual a distribuição que a gente vai utilizar nesse curso? Eu, basicamente, utilizo o Ubuntu, tá? Então, a distribuição do Ubuntu, ela, pelo fato de ser uma distribuição Linux, tem o core do Linux e tem uma série de programas que já vem instalado junto com ela. Por exemplo, existem distribuições para a galera que quer trabalhar como um hacker, né?
que quer fazer algumas coisas de invasões, que quer fazer... Assim, né? Quer mexer com a parte de redes. Então, existem distribuições que são mais focadas, se não me engano, acho que é o Kali Linux. Existem distribuições que já vêm com esses programas básicos para a gente poder hackear, acessar outros computadores, né? Melhorar a questão da segurança da rede, tá? Então, basicamente é isso. Uma distribuição Linux é um conjunto de programas junto com com a interface própria e o core do Linux lá, tudo junto empacotado numa coisa só. E o que a gente vai utilizar é o Ubuntu, beleza? Então, vamos para a primeira coisa que causa mais... o pessoal fica mais espantado assim que acessa o Linux pela primeira vez, tá? A primeira coisa que a gente acha diferente, pessoal, é o seguinte: cadê a pasta desktop? Meus documentos, meu computador, e aqui o disco local, as coisas. Cadê eles? Né? Ou seja, a primeira grande diferença, pessoal, do Windows para o Linux é que é o seguinte: é que os diretórios, eles, em vez de eu ter uma pasta zona, meu computador com os discos dentro, eu tenho um formato de vários diretórios, onde cada diretório tem a sua função. E geralmente a gente guarda um tipo de coisa no diretório ou outro. Por exemplo, ó, se a gente for aqui no diretório barra do Linux, que é o diretório raiz, não, o maior que tem, né? Tipo assim, é o diretório raiz, ou seja, não há nada antes dele, só a coisa depois dele, entendeu? Então, o diretório raiz, que é o barra, dentro dele tem o quê? Tem o bin, boot, cd-rom, dev, etc, o lib, o home. E o que a gente vai ver agora é pegar essas... Existem várias pastas que eu não vou cobrir aqui, tá? Mas eu vou falar das principais, para que caso vocês instalem um programa, façam algum servidor rodar alguma coisa, vocês já vão ter ideia de onde é que aqueles arquivos daquele programa que você instalou foi, tá? Então, de cara, não existe um meu computador no Linux, tá, pessoal? Existem várias pastas, e essas pastas, esses diretórios, cada um guarda um tipo de arquivo, que a gente vai ver agora, beleza? Então, é importantíssimo na aula de hoje, que eu quero que vocês saibam, é entender onde estão esses diretórios e para que cada um deles serve, beleza? Para que nas próximas aulas, quando a gente for fazer alguma mudança, alguma alteração, for mexer em algum arquivo, vocês já vão entender. Ah, é por isso que o professor está usando a pasta /etc, porque os arquivos de configuração ficam lá. Ah, o professor está usando a pasta /var, porque lá ficam os arquivos de variáveis, de servidores web que a gente coloca, entendeu? Então vamos lá fazer uma pequena demonstraçãozinha de quais são as pastas que a gente vai aprender, quais são os diretórios, beleza? Então é o seguinte, ó. Primeiro diretório é o /bin. /bin contém os binários utilizados na inicialização do sistema. Cada comando Linux é um arquivo executável. Comandos fundamentais para a operação ou necessários durante a inicialização do sistema devem ficar aqui. Outros programas de usuário devem ficar no user bin, user local bin. Então, arquivos binários para fazer o boot do sistema e comandos que são utilizados por todo o sistema, arquivos binários, né? Que são aqueles arquivos onde eu tenho um código e o código já foi compilado. E esse código eu não consigo mudar, ele já é um binário. Então eu só consigo executar, certo? Eu tenho um binário e eu tenho um código-fonte. No caso aqui, nessa pasta eu tenho um monte de binário, beleza? Segunda pasta que a gente vai entender, que vai ter, né, lá, a /dev. Interfaces para o hardware e para dispositivos lógicos. Eis outra particularidade do Linux. O hardware também é representado como arquivos especiais que ficam embaixo do diretório /dev. Discos rígidos, por exemplo, tipicamente são apontados por um arquivo dev./sda. Tenha bastante cuidado se for preciso manipular de alguma forma os arquivos desse diretório. Pessoal, praticamente tudo em Linux são arquivos e diretórios, tá? Então, por exemplo, no momento em que vocês fazem o boot do sistema e vocês têm um disco rígido, por exemplo, na hora que você for na pasta /dev, o teu disco rígido, ele vai estar lá dentro da /dev com o nome de um arquivo, SDA, por exemplo, SDA1, SDA2, referente aos discos rígidos que você tem. Então, ao invés de eu ter lá, tá lá em meu computador e ter o C2 pontos, né? A gente vai ter o /dev/SDA alguma coisa, entendeu? Então, se eu precisar fazer alguma coisa em relação a ler alguma coisa daquele CD, ou é o novo CD, né? Ler um pendrive, ou então acessar alguma coisa de um disco rígido, eu vou estar na /dev/ e o nome desse disco rígido, tá? Outro diretório que a gente utiliza muito, a gente vai ver muito nesse curso, que é o quê? É o /etc.
Aqui ficam os arquivos de configuração do sistema e dos softwares instalados. Em muitos sistemas Linux, o /etc tem subdiretórios para cada programa. Pessoal, tudo que se lida com questão de variável de ambiente, né, dos programas, questão de configuração. Por exemplo, eu tenho um servidor web e eu quero que, por exemplo, ele fique inativo. Ou então eu tenho um acesso remoto e eu não quero, por exemplo, que ninguém acesse mais meu computador. Quase todas essas configurações, pessoal, vão estar nesse arquivo aqui, ó, nessa pasta, /etc. Inclusive os usuários do sistema, quais são os grupos do sistema, que a gente vai ver. A gente vai acabar entrando nessa parte usando o quê? /etc, /pswd, /group, assim vai, tá? Outra pasta super importante, /home. Diretórios dos usuários. Contém subdiretórios para cada usuário do sistema. Por exemplo, /home, /fulano. Meus documentos, a pasta Meus Documentos do Windows, é como se ela ficasse aqui dentro, pessoal. Como eu falei para vocês, o Linux é multiusuário, não é assim? Então, para cada usuário do sistema, eu vou ter uma pasta chamada /home, e o nome do usuário. /Juari, /Zé, /Fernando. E eu consigo, por exemplo, você pode pensar, vixe, professor, então quer dizer que eu consigo, por exemplo, ver as coisas que estão na pasta do fulano, do cicrano. Pois é. É exatamente isso que é muito interessante no Linux. Porque junto com o sistema de pastas, a gente tem um sistema de permissão muito interessante, pessoal. Que você não consegue ver, você não consegue editar, que você não tem permissão para mexer, que é algo muito interessante, que eu acho muito legal. Que muita gente também se perde nisso. Tenta acessar uma pasta e não dá certo, aí acha que está corrompido, e assim vai, tá? Então, /home é uma pasta onde cada usuário do sistema vai criar uma pasta aqui. Na hora que você cria um usuário, ele cria / e o nome desse usuário, tá? /lib, arquivos de bibliotecas. Muitos programas usam funções providas por bibliotecas, arquivos que contêm código executável. As bibliotecas necessárias durante a inicialização do sistema tipicamente ficam em /lib. As demais, debaixo de user_lib ou user_local lib. Bibliotecas de software. Quando a gente estiver acho que está na metade do curso, mais ou menos, eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz para instalar alguns programas usando um comando de terminal, tá? Que eu não vou entrar em detalhes agora. Esse comando, pessoal, ele verifica quais são as bibliotecas que você já tem, verifica se aquele programa que você vai instalar depende de alguma daquelas bibliotecas, verifica a versão delas, atualiza e mantém tudo integrado, tudo bonitinho, limpinho, organizado para você. Então, quando a gente tem um programa que depende de bibliotecas, basicamente as bibliotecas vão estar aqui do /lib, tá? Vale lembrar que quase nenhum desses diretórios aqui a gente deve mexer diretamente, tá? A gente não deve excluir coisas, renomear coisas indiretamente, tá? Só basicamente o /home, né? Que são coisas nossas que a gente pode mexer. Mas lib, /bin, sbin, não é interessante porque são coisas do sistema. Outra pasta, outro diretório. /usr, né? Diretório para arquivos e programas de uso geral por todos os usuários do sistema. Debaixo do diretório usr, é comum encontrar os subdiretórios bin, lib, sbin, contendo arquivos que supostamente devem ser mantidos em sincronia com os demais computadores na rede pelos administradores. Então, eu tenho a pasta bin, que vai manter os arquivos tipo de boot do sistema, que são utilizados por todos os usuários, que são coisas básicas. Então, eu vou ter também a pasta usr, que são, por exemplo, vamos supor que eu estou administrando um servidor, um computador Linux, e eu tenho, sei lá, 200 usuários mexendo nesse computador, tá? Ao mesmo tempo, é um computador parrudo. E simplesmente, a maioria dos meus usuários disseram assim, Juari, eu gostaria, cara, de ter um programa aqui para poder, já que eu não consigo instalar nada, já que você não me dá permissão para fazer isso, instala para mim, por favor, um programa de edição de vídeo. Então, já tinha uma edição de vídeo, vamos um de edição de música, porque seria interessante todo mundo ter acesso a esses programas. Ou seja, eu, como administrador, não deixo eles instalarem, mas eu posso instalar um programa, colocando essa parte USR, todos os usuários do sistema vão ter acesso a esses programas, tá? SBIN, temp e var, são as nossas três últimas. Então, SBIN são comandos de administração do sistema. Os comandos no SBIN geralmente requerem privilégio de administrador e são de interesse apenas dos administradores do sistema. Comandos necessários durante a inicialização do sistema vão para SBIN e para outros outros para user SBIN ou user local SBIN. Então, eu como administrador do sistema, tenho alguns comandos e alguns programas
que são diferentes de programas que todo mundo usa, que está lá em /bin. Então, nessa pasta vai ter só aqueles comandos e programas que são para o administrador gerenciar, né? Criar usuário, para poder deletar grupo, essas coisas, tá? /temp, arquivos temporários. São tipicamente os arquivos daqui são apagados periodicamente ou quando o sistema é reiniciado. Então, são aqueles arquivos que você, por exemplo, copiou. Você fez uma cópia lá do browser para o teu computador e aquele arquivo ali é temporário, você não quer manter. Deixa lá em tempo que vai ter um momento que eles vão ser apagados, né? É como se fosse meio que o lixo momentâneo ali do negócio, tá? E /var são arquivos de conteúdo variável. Por exemplo, log de sistema, caixa de mensagem do usuário. Por exemplo, quando a gente cria um servidor web, fica na /var /http, se a gente utilizar um servidor Apache, tá? Então, existem esses diretórios, tá, pessoal? Então, basicamente, hoje é isso. Como nem todo mundo ainda entrou na sala, como nem todo mundo ainda conseguiu criar seus e-mails, tá? Eu fiz a aula de hoje mais light, mais levinha, que é só mais questão de conceito, tá? A partir de amanhã, a gente já vai começar a mexer um pouquinho no terminal e ver como é legal criar as coisas por lá. A gente sente o hacker, né? Tá? Então, vamos lá. Então, o que foi que a gente viu hoje? Tá? Nós vimos o que é um sistema operacional, né? Vimos a estrutura do GNU Linux, né? Que é o que? Ele tem um kernel, tem um shell, tem interface gráfica, e aí eu tenho as distribuições que juntam vários programas com esse kernel, com uma interface específica, e lança, né? Tem o Ubuntu, tinha um antigo, pessoal, tem um cara muito bom aqui no Brasil chamado Carlos Morimoto. Esse cara é um monstro quando se trata de Linux. Eu lembro que quando eu vi Linux pela primeira vez, ele tinha criado uma distribuição brasileira que era chamada Kurumin. Eu não sei se ele ainda continua, tá? Mas é isso. Vimos o que são distribuições de interfaces gráficas, né? Infelizmente, eu não passei isso aqui com vocês, não vi o que é o Shell ainda, né, com o Bash, só mostrei o que era o Shell, falei o que era a questão de interpretar comandos, ou seja, o programa pede para o Bash como se fosse um menino de recado, né? Diz para o Bash, mkd Juari, isso quer dizer o quê? Criar uma pasta. Mkd significa criar pasta. Então, o kernel manda, ou o Shell manda para o kernel e diz assim, ó, ele está pedindo para eu criar uma pasta, cria aí, kernel, tá? Então, é um interpretador de comandos entre as aplicações e o kernel, tá? E vimos, basicamente, hoje, a grande parte da aula hoje foi a questão dos diretórios do Linux, certo? Então, pessoal, basicamente, hoje é isso, tá? Foi bem mais tranquila a aula de hoje, não demorou muito. E eu quero que vocês resolvam a prática, o questionário que está disponível lá no Google Sala de Aula, certo? Esse questionário vale ponto e vale presença, tá bem? Então, vocês têm um prazo só até amanhã para fazer, beleza? Então, aguardo todos vocês e até amanhã. Valeu, pessoal!